Olá, muito boa noite para você. Prefeitos da região decidem flexibilizar atividades comerciais a partir da próxima semana. Patos de Minas registra mais 7 óbitos por Covid-19 e 78 novos casos da doença. Não há vaga. Fiscalização verifica denúncias em casas de encontro em Patos de Minas. O alerta para redobrar a atenção com a rede elétrica no período de isolamento social. Manutenção da caixa de gordura é essencial para evitar problemas na rede de esgoto. Balanço do Conselho Tutelar mostra alta nas ocorrências de violência doméstica e evasão escolar. Antes da paralisação do Campeonato Mineiro, o RT enfrenta a Caldense em casa. Quais os critérios para definir a prioridade do plano de vacinação? Casal promove ação para distribuir alimentos para necessitados em Patos de Minas. Tem ainda a nossa análise de notícias e muito mais informações a partir de agora no NTV News. A Polícia Militar prendeu na madrugada desta sexta-feira um homem suspeito de ter roubado em uma padaria na tarde de ontem, no bairro Jardim Panorâmico, em Patos de Minas. Rua Vicentina Rodrigues, bairro Jardim Panorâmico, aqui em Patos de Minas. Tudo aconteceu da seguinte forma. Uma padaria que fica aqui nessa rua estava em pleno funcionamento. Até que em determinado momento da tarde, um homem em uma bicicleta de cor preta chegou, deixou essa bicicleta na porta do estabelecimento e entrou na padaria. Ele já passou, deu a volta no balcão e sacou uma faca. Com a faca em punho, anunciou o assalto. Abriu o caixa, retirou cerca de R$200 em dinheiro. Após isso, ele ordenou que a pessoa que estava no caixa fosse para os fundos. Após essa pessoa ir para os fundos da padaria, o homem então pegou a bicicleta e fugiu. A Polícia Militar então foi acionada. As características foram passadas. Então a polícia conseguiu levantar um possível suspeito. Suspeito este, que inclusive chegou a ser reconhecido. Diante disso então, os militares foram até a casa desse homem que teria cometido esse assalto. Lá eles conversaram com a mãe desse homem, passaram as características, como as roupas em que ele estava utilizando e também sobre a bicicleta. A mãe desse homem então disse que o filho teria ido em casa com essas mesmas vestimentas, com uma bicicleta. Então a Polícia Militar começou aí a fazer o seu rastreamento na tentativa de capturar este homem. Até que em determinado momento, enquanto a polícia ainda estava nessa residência, esse jovem que teria cometido esse crime estava se aproximando da casa. Lá então, quando ele percebeu que os policiais estavam lá, ele rapidamente entrou na residência e conseguiu fugir pelos fundos. A Polícia Militar então começou a fazer o acompanhamento na tentativa de pegar esse jovem. No entanto, segundo algumas informações, durante a madrugada desta sexta-feira, a polícia conseguiu prender ele. Levou ele para a delegacia de Polícia Civil aqui em Patos de Minas. Segundo ainda as informações, cerca de R$60 conseguiu aí ser recuperado com este homem. Diante de tudo isso, ele ficou à disposição da justiça e esse dinheiro foi restituído para a vítima. Casas de encontro em Patos de Minas foram visitadas nesta sexta-feira pela fiscalização da Prefeitura após denúncias de aglomeração e venda de bebidas alcoólicas. Essa ação foi desencadeada pela Vigilância Sanitária de Patos de Minas e, segundo o órgão, acontece durante todo o período de pandemia da onda roxa do programa Minas Consciente. É uma forma de fiscalizar aqueles estabelecimentos, casas de encontros, que estão em desconformidade com o decreto que proíbe a venda de bebidas e o não uso de máscaras. Alguns estabelecimentos desse segmento aqui do bairro Jardim Paulistano foram fiscalizados e isso acontece em todos os bairros onde há denúncias. Segundo a Vigilância Sanitária, houve diversas denúncias que haviam aglomerações neste local e por isso o órgão veio acompanhado da Polícia Militar e, claro, né, o Sargento Faria, é para dar um apoio a essa fiscalização que está indo em todos os locais aqui da cidade. A Polícia Militar está junto também fiscalizando, né? É correto, nós estamos dando apoio, né, à Vigilância Sanitária, eles estão no momento questão da aglomeração e também de venda de bebida alcoólica. Então todos os estabelecimentos que foram aqui fiscalizados,
não houve irregularidades. As pessoas não estavam nem aglomerados e as bebidas não estão sendo vendidas. Inclusive foram fiscalizados, os locais estão trancados, inclusive o quarto aí onde fica a bebida está trancado, né? Então a vigilância sanitária está fazendo essa fiscalização e nós estamos apoiando só no intuito de preservar, né, os agentes aí da prefeitura. Agora, vocês acompanhando também pedem, conversam com o comerciante para orientar também. A gente viu que algumas garotas de programa não usavam máscaras, mas logo depois elas foram orientadas a colocar o equipamento de proteção, né? É correto, elas estavam sem máscaras, né? Então foram orientadas, vão colocar as máscaras. E o que a dona passou para nós que é o seguinte, inclusive não está havendo o comércio aqui dentro, né? O cidadão vem, pega a garota de programa e desloca para o motel. Então nem isso ela está deixando acontecer nos quartos aqui do local. Como aqui elas usam a casa apenas para ficar hospedadas, né? Então isso aí a polícia não interfere nessa demanda. Porque segundo elas fazem o programa, mas é particular. Elas alugam aqui o local para ficar, né? Que elas são de fora da cidade e saem com cidadãos que pagam o programa. Muito bom, sargento, muito obrigado pelas informações, inclusive o apoio da Polícia Militar é bastante importante nessas fiscalizações para evitar então o contágio, a disseminação do coronavírus aqui na cidade. Essa ação, inclusive no dia de hoje, foi específica para esse segmento, mas lembrando que acontece em todos os segmentos aqui da cidade que podem estar em desconformidade com o decreto estadual do governador Romeu Zema. E as pessoas podem continuar denunciando, que a fiscalização vai e a polícia segue atrás para dar apoio para essas fiscalizações. As imagens são do Soneca, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Depois do intervalo aqui no News, o alerta para redobrar a atenção com a rede elétrica no período de isolamento social e manutenção da caixa de gordura é essencial para evitar problemas na rede de esgoto. Você sabe a importância de manter a limpeza da caixa de gordura em dia? Pois é, isso pode ajudar a evitar o entupimento do sistema de esgoto e outros problemas. Você já fez a limpeza da caixa de gordura da sua casa? Caixa de gordura funciona como um balde de coleta de gordura. Toda a gordura jogada dentro da pia da cozinha é despejada dentro dela. Semana passada mesmo eu fiz, tá? De férias já fiz. Entupiu tudo? Tá entupida a caixa de gordura, eu limpo ela 2 vezes por ano. Porque ela joga no ladrão do outro lado, né? Para dar a saída pro menos poluído. Aí eu limpo 2 vezes por ano, mais ou menos. Deu de cheirar que tá dando mau cheiro saindo assim, já limpo já. A caixa de gordura, ela é uma caixa sifonada, instalada na tubulação de esgoto do imóvel e ela é destinada a coletar e reter resíduos gordurosos provenientes de pias de cozinhas, de lavação de pisos de cozinhas e de copas e também de descargas de máquinas de lavar louça. A retenção da gordura evita o entupimento das tubulações, assim como o Antônio, a limpeza periódica de restos de alimentos e demais resíduos devem ser retirados e colocados em sacos plásticos, para depois serem jogados no lixo. Acumula sujeira, tira tudo, coloca dentro do saquinho e volta no lixo. Saquinho, sabe, limpa tudo e depois nós joga água para soltar os resíduos que sobram que vai embora. Essa caixa, ela é de extrema importância não só para reter essa gordura e reter e coletar essa gordura, mas também para evitar mau cheiro dentro do imóvel e também que baratas, ratos e outros animais venham entrar no interior do imóvel. Segundo o técnico de manutenções da Copasa, a gordura não pode ser descartada na pia. A gordura não deve ser lançada diretamente em hipótese alguma no esgoto. Esse resíduo que essa caixa de gordura coleta e retém é esse resíduo que fica nos pratos, nas vasilhas, nas panelas, quando dá limpeza das vasilhas ali na pia. A gordura diretamente, ela não pode ser lançada em hipótese alguma na rede coletora de esgoto. Ela deve ser armazenada e acondicionada adequadamente, de outra forma. É obrigatória a instalação da caixa de gordura sinfonada para a água servida das pias e pisos de copas e cozinhas. A caixa de gordura, ela pode ser construída em alvenaria ou então ela pode ser adquirida no comércio pré-fabricada em concreto, em PVC, em fibra de vidro e dentre outros materiais.
e desde que ela atenda às normas técnicas e especificações que a Copasa exige. Essas normas técnicas e essas especificações, o cliente pode obter na agência de atendimento, mediante agendamento, ou no site da Copasa. Neste período que mais pessoas estão em casa, é preciso ter ainda mais cuidados com possíveis incidentes provocados por danos na rede elétrica. Levantamento recente da Abracopel aponta que, no ano passado, 26 mortes foram provocadas devido ao mau uso da eletricidade. De acordo com dados da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, apenas no ano passado foram registradas 583 ocorrências, resultando em 26 mortes em todo o país. Nesse tempo de pandemia da Covid-19, onde milhões de pessoas estão em casa por conta do isolamento social, a Companhia Prestadora de Energia Elétrica em Minas Gerais alerta para que a população tenha cuidado com a instalação elétrica interna do imóvel e previna esse tipo de problema. Pelos números da Abracopel, a região sudeste é a campeã em incêndios deste tipo no Brasil, 181 ocorrências. Em seguida aparece a região sul, com 140 casos. E o Nordeste com 114. Os locais onde mais acontecem incêndios por conta de problemas com eletricidade são as residências. As moradias, sejam casas, apartamentos ou residências rurais, somam 312 ocorrências das 583 registradas no ano de 2020, cerca de 54%. Uma prática muito comum é a pessoa, ao querer ligar vários equipamentos eletroeletrônicos em uma única tomada, utilizar aquele T, que é um plugzinho com 3 pontos que você liga até 3 aparelhos. Aqueles dispositivos, eles não têm qualquer tipo de proteção, caso seja ligado nele um dispositivo com a capacidade de potência, de corrente maior do que ele suporta. Com isso, ele começa a aquece a tomada, pode danificar a instalação elétrica de sua casa, pode danificar o equipamento que você está ligando nele e pode causar um grave incêndio também. O correto é sempre utilizar aqueles filtros de linha que tem um dispositivozinho que é um fusível, porque caso nós conectemos mais equipamentos do que a tomada suporta, ele vai desarmar, não vai estragar a instalação e nem mesmo o equipamento e não vai causar um incêndio. Para o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho, João José Magalhães Soares, a instalação de um dispositivo DR na rede elétrica das residências pode reduzir as chances de problemas na rede elétrica. Residências mais modernas, a norma brasileira exige que seja instalado um dispositivo DR, que é um dispositivo residual. Para quê? Para caso exista um curto-circuito, uma fuga de corrente em qualquer parte da instalação, ele desliga a instalação elétrica. De acordo com o especialista, aparelhos com maior potência, como ar-condicionado, chuveiro elétrico e micro-ondas, têm um circuito próprio para evitar acidentes. Além disso, é importante dimensionar as tomadas corretas para cada tipo de aparelho, pois alguns precisam desses pontos de conexão com suporte para maior amperagem, como aparelhos de airfry, fritadeira elétrica, entre outros. Os celulares e dispositivos móveis são aparelhos que viraram essenciais no cotidiano da população. Por isso, é importante ter a máxima atenção para evitar acidentes. Há casos recentes registrados no Brasil de celular que explodiram enquanto eram carregados. Temos grandes preocupações com a capacidade de algumas tomadas. Existem aparelhos que demandam uma potência muito maior, às vezes uma airfry, algum micro-ondas, um forno elétrico na cozinha, e para eles existem tomadas especiais. O celular, por exemplo, é um deles. Nunca deixar o celular carregando à noite enquanto a gente dorme, ou em cima de uma superfície que é inflamável, sempre em cima de uma pedra, porque caso ocorra um curto-circuito na bateria e cause qualquer tipo de problema, ele vai fechar o curto, mas não vai alastrar um incêndio para casa, e muitas das vezes à noite nós estamos dormindo, e isso pode causar graves consequências. Eletricidade e segurança é algo que tem que combinar muito. Nunca utilizar dispositivos elétricos em áreas molhadas, e aí vai uma dica muito importante. Todo cuidado, porque respeito à vida é nosso maior valor. É isso, né? Dicas ótimas. Daqui a pouco aqui no News, balanço do Conselho Tutelar mostra alta nas ocorrências de violência doméstica e evasão escolar. E antes da paralisação do Campeonato Mineiro, o RT enfrenta a Caldense em casa. Casos de abandono escolar e violência foram as principais ocorrências registradas em 2020 e também nesses primeiros meses de 2021 pelo Conselho Tutelar em Patos de Minas.
Em 2020, muito por causa da pandemia, o número de ocorrências atendidas pelo Conselho Tutelar por indisciplina e casos considerados menos urgentes foi bem menor do que em anos anteriores. A diminuição dos atendimentos é devido a próprias restrições, causadas pelo Covid-19. Os decretos, a onda roxa, a onda vermelha, fez com que a gente, por precauções de segurança, diminuísse o contato diretamente com o público em coisas que não são de urgência e emergência. Ou seja, atendimentos de alguns de evasões escolares que já começaram a chegar. A gente já teve uma pequena demanda nesse curto período já, de início das aulas. Indisciplina e orientações, a gente está procurando fazer isso de forma remota, através do telefone. E casos que demandem uma atenção especial, a gente está trabalhando com agendamento para receber as pessoas aqui na sede do Conselho. A gente está deslocando realmente somente para atendimentos de urgência e emergência. Já as ocorrências que dispararam entre os primeiros meses de 2020 e de 2021 foram as relacionadas à violência física ou sexual e ainda casos de abandono escolar. O perfil dos alunos que deixaram de frequentar as aulas em regime remoto é de 14 a 17 anos. O aumento das nossas demandas aqui de atendimento no Conselho Tutelar é devido aos casos de agressões, alguns abusos, umas violações aos direitos das crianças e adolescentes de forma mais grave. E a gente tem atendido bastante os jovens adolescentes, a pré-adolescência, a partir dos 10, 12, 14, 16 anos de idade ali, está sendo nossa maior área de atuação no momento. O abandono escolar no ano de 2020, posso dizer que foi o carro-chefe aqui do Conselho Tutelar. A gente se deslocava bastante para fazer atendimento dessas demandas. Houve muita negligência por parte dos genitores que não estavam auxiliando, por opção mesmo, os filhos, porque acham que o modo letivo remoto, é completamente ineficaz, que não tem condição de passar uma verdadeira educação e um estudo, conhecimento para o filho deles, e acham que é certo falar que o filho pode repetir de ano, deve repetir de ano, e isso acaba prejudicando as crianças e adolescentes de uma forma imensurável. Além disso, a expectativa para o pós-pandemia é de um aumento ainda mais expressivo de casos de violência, tendo em vista que no ambiente escolar as crianças tendem a ter mais espaço para denunciar os casos que ocorrem em casa. A expectativa de atendimento, com o fim da pandemia, o retorno das aulas presenciais à escola, é que a nossa demanda já aumente de uma forma incalculável, porque é lá que muitas das vezes os jovens e as crianças têm a condição de manifestar o fato que vem prejudicando, o abuso, a violação do direito, porque muitas das vezes como que ela vai manifestar ali dentro do recinto com o abusador, com o agressor, chamar alguém para poder conversar, isso é impossível, Então eu creio que com o retorno das aulas presenciais, o retorno das escolas, a gente vai aumentar a nossa demanda de uma forma imensurável. Então a gente, como rede, já vem se preparando, procurando se estruturar para quando essas demandas chegarem, a gente acolher da melhor forma possível. Mesmo na iminência da paralisação do Campeonato Mineiro, a partir da próxima semana, a URT segue com os trabalhos de treinos técnicos e táticos em preparação para a partida do domingo contra a Caldense, em Patos de Minas. Em campo, os jogadores se preparam para mais um jogo da 5ª rodada do Campeonato Mineiro. Desta vez, o Trovão Azul vai enfrentar a Caldense de Poços de Caldas. Depois de muito cansaço dos jogadores por causa das viagens feitas nas últimas rodadas, felizmente o técnico Wellington Fajardo agradece por poder jogar em casa. Nós viajamos 3.800 quilômetros. Nós fomos a Belo Horizonte, ida e volta 2 vezes. Viajamos 800 quilômetros para ir para Tombos, depois voltamos para aqui. Então, assim, é tempo que a gente está perdendo, que poderia estar trabalhando, poderia estar recuperando o atleta. Por causa do decreto do governo do estado em suspender todas as atividades esportivas a partir de segunda-feira, esse será o último jogo da rodada antes da pausa. Algo que deve prejudicar ainda mais o Trovão, que está longe da liderança. Situação atípica, Uma coisa assim difícil da gente opinar como cidadão, A gente tem um posicionamento, a gente vê vidas sendo ceifadas aí, 2.000 por dia,
E como cidadão, acho que é uma medida até certo ponto, a única que tem é distanciamento mesmo, né? Agora, o ambiente de futebol, na minha opinião, é um ambiente muito seguro, né? A gente aqui no dia a dia, por exemplo, a gente, desde o ano passado, no Manaus, na Série C, como agora, disputando o Campeonato Mineiro, a gente faz os exames de Covid toda semana, né? Então, assim, particularmente, eu devo ter feito pelo menos uns 15 exames de Covid. A URT está no 11º lugar e soma 3 pontos na tabela. Na semana passada, o time perdeu para o Cruzeiro em Sete Lagoas. A Raposa está em 4º lugar e soma 7 pontos na tabela. Fajardo sabe que a missão vai ser difícil. Isso porque a Caldense segue à frente do Cruzeiro. O time está na 3ª posição com 8 pontos. O início seria muito difícil, né? Mas em termos de desempenho, o desempenho tem sido bom, porque não é aleatoriamente que a gente fala, né? A gente vê cada jogo, nós temos um analista de desempenho, a gente mostra para os jogadores onde está o acerto, onde está os erros. E é um dia a dia que a gente está o tempo todo tentando melhorar, corrigir. Existem falhas, principalmente na fase ofensiva, na transição ofensiva. Eu acho que o time defensivamente tem marcado bem, tem feito uma transição defensiva boa, fechado os espaços. E o que aconteceu realmente são típicos mesmo de 2 meses de trabalho, alguns erros que realmente acontecem, principalmente quando você joga com um tipo dessa categoria. Então acho que a gente está em evolução e eu tenho muita fé que o trabalho ainda vai evoluir mais ainda. No período da pausa, o URT vai investir em treinamento pesado. O time precisa deste gás para não ficar para trás e evitar o rebaixamento. A gente vai continuar trabalhando forte, o time, né, nós fizemos 2 meses de trabalho, o time já vai assimilando aquilo que a gente quer dentro do dia a dia. Tivemos a infelicidade, né, de pegar o campeão mineiro do ano passado, o vice-campeão mineiro do ano passado e o Cruzeiro fora de casa. São 3 jogos muito difíceis, mas pelo menos em casa a gente fez o 100%, ganhou do Uberlândia, e a gente vê dentro do dia a dia o trabalho crescendo muito. Então seria muito ruim que a gente parasse, né? É bom que a gente continue trabalhando, porque o Campeonato Mineiro vai terminar, de alguma forma ele vai terminar, e esse time que vem, na minha opinião, em ascensão, não pode parar. A gente vem trabalhando dia por dia com o professor aí, sempre corrigindo erros, né, que vem acontecendo, né, nos jogos. A gente, fé em Deus, vai fazer um grande jogo, sair com um resultado positivo. Sabemos que a Caldense também está bem na competição e não vai ser um jogo fácil, mas também não vai ser impossível. A gente muda de assunto porque a vacinação contra o coronavírus segue lenta no Brasil. A disponibilidade de doses é pequena, o que tem exigido planejamento na hora da distribuição. O Plano Nacional de Imunização definiu as prioridades no acesso às doses, levando em conta principalmente o risco de ser infectado e de desenvolver quadros graves da doença. A previsão inicial era distribuir 104 milhões de doses em 2 aplicações para cada pessoa até abril deste ano. A quantidade seria suficiente para imunizar o grupo prioritário, ou seja, profissionais da saúde, idosos acima de 60 anos, pacientes com doenças graves e indígenas. Na época do lançamento, o governo federal divulgou qual era a estratégia diante da oferta de vacinas. Com as doses contadas, o que pesou na escolha desses critérios foi o risco de morte e o nível de exposição ao vírus. A questão do risco é que vai fazer a gente fazer a estratificação, ou propor a estratificação, dos que devem ser vacinados primeiro. Então, profissionais de saúde com certeza, idosos, depois portadores de comorbidade. Mas com atrasos na produção, ficou difícil cumprir a meta e, diante da ansiedade da população, alguns prefeitos têm tentado flexibilizar os critérios. Em Coronel Fabriciano, a prefeitura tinha a intenção de colocar dentro do grupo prioritário os professores, para garantir o retorno às aulas presenciais. O Ministério Público de Minas Gerais recomendou que o prefeito revisse a decisão, o que foi acatado. O ex-presidente da Anvisa vê falhas na elaboração do Plano Nacional, mas para ele, uma vez determinado, é preciso que todo o país siga a estratégia. Como o Ministério tem o privilégio, a primazia de distribuir as vacinas, a regra a ser seguida deveria ser a regra do Ministério, porque eu suponho que ele está distribuindo as vacinas baseado nessa regra que ele propôs, né? Para a advogada especialista em direito da saúde, sair das regras do plano é prejudicial para a ordem jurídica.
a prioridade deve ser aquela que está estipulada no Plano Nacional de Imunização. Não pode cada município estabelecer uma regra própria de prioridade, sob pena de infringir essa segurança jurídica que o Ministério da Saúde vem buscando dar a toda a população de uma maneira em geral. Tentar flexibilizar o Plano Nacional de Imunização pode soar como furar a fila. O secretário de Estado de Saúde foi afastado justamente por imunizar servidores da pasta que não estariam enquadrados nos critérios de prioridade. Segundo a Ouvidoria Geral do Estado, há mais de 300 denúncias de fura-fila aqui em Minas Gerais. Essa situação de fura-filas, isso pode e deve sim gerar sanções. No primeiro momento, vai ser aberto um processo disciplinar administrativo. Dependendo do caso, pode até ocorrer de imediato uma exoneração, desde que haja uma dilação probatória, desde que haja provas suficientes, né, que houve sim uma facilitação, uma exoneração com afastamento do servidor de imediato, podendo acarretar processos também judiciais, inclusive processos criminais. Se a gente conseguir ter as vacinas, a gente vai dar um jeito, porque a gente tem uma estrutura muito grande. Nós temos 38 mil salas de vacinação no Brasil. São uma sala onde tem uma geladeira, tem uma enfermeira, tem uma técnica de enfermagem, ou seja, estamos prontos para fazer 40 milhões de vacinas por mês. Não tem erro, é só multiplicar. 6 vacinas por hora, vezes 8 horas, vezes 38 mil, vezes 20 dias úteis. Dá 40 milhões e pouco de doses. Então nós temos condição de fazer isso. Mas precisamos ter a vacina. Precisa ter a vacina, né? Em instantes aqui no News, prefeitos da região decidem flexibilizar atividades a partir da próxima semana. Patos de Minas registra mais 7 óbitos por Covid-19. 78 novos casos da doença são confirmados. Sem trégua, a taxa de ocupação hospitalar continua alta no município. É hora da nossa análise de notícias aqui no NTV News. Comigo hoje, dividindo bancada, a apresentadora e repórter Paula Mota. Tudo bem, Paula? Boa noite. Boa noite. Já tinha um tempinho, né, que a gente não se encontrava aqui na bancada. É verdade. Boa noite ao pessoal de casa também. Seja bem-vinda de volta. Paula, a gente começa falando de flexibilização, a gente começa falando aí de atos dos prefeitos da região. E olha só, as medidas restritivas impostas em Patos de Minas devem ser flexibilizadas a partir da próxima semana. Pois é, a informação foi divulgada na tarde de hoje, primeiro pelo prefeito Luiz Eduardo Falcão. No vídeo publicado pela Prefeitura, o prefeito diz entender que as medidas necessárias com as maiores restrições para conter o avanço do coronavírus já foram tomadas, descartando seguir à risca o que prevê a onda roxa do Minas Consciente. Nós entendemos a gravidade da situação do Estado e do Brasil nesse momento, mas nós, com a responsabilidade que carregamos e unindo todos os prefeitos da região, adotamos medidas restritivas lá atrás. Independente de qualquer coisa. Nós sofremos primeiro e nossos índices estão melhorando. Então nós temos também que ter um alívio agora. Falcão planeja retomar o funcionamento do comércio e flexibilizar as medidas impostas na próxima semana, com ações de conscientização e testagem da população. Mas nós não podemos relaxar. Nós temos que fazer dessa vez um retorno diferente, cuidadoso, gradativo. Com o apoio de diversas entidades e empresas, nós estamos organizando uma campanha de conscientização com todas as informações e orientações sobre a doença. E na próxima semana nós vamos ampliando, descentralizando e acelerando a testagem para identificar rapidamente a doença, orientar e iniciar o tratamento o mais rápido possível. Vamos também montar uma central de monitoramento para acompanhar de forma remota os pacientes. Pois é, Paulinha, aí o que o prefeito diz? Ele disse que realmente o município vai deixar de cumprir todas aquelas medidas mais restritivas que estão na onda roxa, né, aí do Minas Consciente, e já anunciou essa flexibilização, inclusive, que já foi publicada, está aqui na nossa mão, né? Sim, acabou de ser publicado, né? O decreto acabou de ser publicado, falando justamente dessas questões. Está aí na tela, Paula, a gente pode destacar alguns pontos, inclusive, né? Sim, já começando aqui no artigo 2º, né, o que pode funcionar a partir de então, ele fala que já os que estavam também, né, distribuidora de gás, oficinas mecânicas, borracharias, telecomunicação, imprensa também, né, já citando aqui também, construção civil, lavanderias, lava-jatos,
transporte de cargas em geral, locação de veículos de qualquer natureza, mais à frente também atendimento e atuação em emergência ambiental, transporte privado individual de passageiros, solicitado por aplicativos. Depois ele fala aí a respeito do comércio lojista, né, que pode funcionar com a capacidade máxima de 30%. Aí ele cita shoppings, galerias, né, podendo então atender presencial, que dentro da onda roxa não era permitido. Não, né? É considerado... um ponto essencial na onda roxa, né? Sim. Mas o prefeito acabou flexibilizando nesse decreto. E aí, nesse ponto que você estava lendo aí, fala dessa flexibilização, mas fala de restrições, né? Sim. Fala com relação à senha, com relação à quantidade de pessoas aí, 30%, né, para atendimento presencial. Como ele mesmo falou na matéria, né? Que é um retorno. Na verdade, eu não diria diferente, porque a gente fez isso em alguns outros momentos, né? A gente teve aí algumas flexibilizações com essas mesmas restrições aí de ocupação, por exemplo, né, em 30%. Então, ele está voltando, acredito aí que algumas outras restrições para poder complementar essa segurança, né, do comércio, do funcionamento, mas algumas medidas a gente tinha isso antes, né? Alguns desses estabelecimentos, eles funcionavam de maneira em menor escala e também com retirada na portaria. O que ocorre é que esse decreto, o que ele diz? Ele diz que todos os estabelecimentos, toda a rede comercial de Patos de Minas volta a funcionar. Sim. Com essas restrições, com essas limitações, mas tudo volta, como, por exemplo, restaurantes, pizzarias, bares, né? Inclusive com atendimento presencial. Mas aqui, ó, podem funcionar com atendimento presencial, respeitada a proibição de venda de bebida alcoólica, continua proibida a venda de bebida alcoólica, né? Sim. E com 30% de capacidade de atendimento apenas, né? Ilimitado, de segunda a sexta-feira, das 7 às 22 horas. E o espaçamento também, né? O espaçamento também. 3 metros. Ou seja, nós teremos aí, então, flexibilização de todo o comércio, guardadas essas medidas aí de segurança. E o prefeito cita em um determinado ponto, Paula, que os números de Patos de Minas melhoraram, né? Ele inclusive reclamou, no início ele fala, na fala dele, no início ele cita que Patos já estava com medidas mais restritivas antes, Patos e região, né? Antes da onda roxa, e que isso justificaria uma retomada dessas atividades. A gente, claro, né, espera que realmente essa retomada não piore a situação, até porque a gente vê a situação aí de todos esses comerciantes que estão sofrendo, principalmente os pequenos comerciantes, vêm sofrendo demais com todo esse período aí, mais de um mês, né, de restrições entre decreto municipal, entre decreto de onda roxa, com todas essas dificuldades que você todo dia vê na rua aí, nas suas reportagens, né? Sim, inclusive nas reuniões de hoje, né, da Amapar, o prefeito também, na reportagem, como vocês puderam ver, ele citou exatamente esse período extenso de restrições, que os municípios, eles não têm aí condição de ficar tanto tempo nessa situação, que tem que olhar para a saúde, mas que tem que olhar também para a economia, e isso que motivou também a flexibilização do comércio, nessas novas alterações aí. Tem um trecho aqui, Paula, que fala um item que é muito interessante da gente observar. Olha só, fica estabelecido que as pessoas físicas, portanto, todos nós, e você de casa, né, que descumprirem a determinação do uso obrigatório de máscara em vias públicas e locais abertos ao público, seja aplicada uma multa no valor de R$100, ou seja, há previsão de multa para quem estiver sem máscara nas ruas de Patos de Minas, né, em ambientes abertos em Patos de Minas. Evidentemente que em casa não, é lógico que não, mas está falando aqui de ambientes abertos, de ruas, com possibilidade de multa de R$100 para aqueles que não estiverem com máscara, o que não tinha antes previsão disso, né? Sim, antes a gente tinha somente as orientações, né? O pessoal, ele tinha ali falando que era obrigatório o uso de máscara, inclusive nas nossas reportagens, eu mesma, quando fui para a rua algumas vezes, citei esses pontos que se falava que era obrigatório o uso de máscaras em ambientes públicos e privados, mas a gente não via aí ninguém sendo penalizado por isso. E acredito que até
por esse motivo que surgiu aí essa penalidade agora, né? Já que não estava sendo cumprido simplesmente por consciência da população, acho que foi uma medida necessária nesse Acaba ponto. sendo impositiva com multa, né? Eu, sinceridade, não consigo entender, depois de um ano de pandemia, alguém que ainda se arrisca, né, a ir para a rua sem máscara, sem uma proteção. Vamos ainda falar mais desse assunto, porque o presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba, a Amapá, ele concedeu entrevista coletiva na tarde de hoje e afirmou que os gestores da região decidiram em conjunto flexibilizar essas atividades. A decisão de flexibilizar atividades econômicas foi decidida depois de uma assembleia realizada na manhã desta sexta-feira com representantes de 18 municípios que fazem parte da Associação dos Municípios da Macrorregião do Alto Paranaíba, a Amapá. Os prefeitos discutiram a onda roxa do governo do estado de Minas Gerais e os resultados das medidas adotadas nos últimos dias. Algumas atividades consideradas não essenciais na onda roxa poderão retomar suas atividades. Uma delas é a reabertura do comércio não essencial de segunda a sexta e a reabertura de igrejas. A retomada deve acontecer com as devidas restrições após a edição dos decretos de cada município. A venda de bebida alcoólica e o funcionamento de academias de ginástica ainda estão proibidos. De um modo geral, simplificado, nós podemos considerar, por exemplo, que o comércio ele vai ser reaberto com restrições. Cultos religiosos serão reabertos com restrição de público, algumas cidades 30%, algumas cidades 50%, atividades esportivas de forma nenhuma coletivas, por exemplo, bares permanecem fechados, apenas com delivery ou buscar no balcão, comércio de novo, varejista, ele não abre no sábado. Em essência, é isso. Em essência, bebidas alcoólicas não foi consenso na Amapá. Alguns municípios permanecem com a atividade com a bebida alcoólica restrita, outros permanecem com proibidas, outros apenas com alguma restrição. A justificativa da Amapá para flexibilizar as atividades econômicas na região é de que os 18 municípios que fazem parte do consórcio se comportaram bem, tiveram bons resultados durante a pandemia, com queda no número de novos casos positivos para a Covid-19. Algumas cidades estão há mais de 30 dias com regras mais restritivas na circulação de pessoas e abertura de comércio. Segundo o presidente da Amapá, isso prejudicou a economia de vários municípios. De outro lado, e é importante que se diga isso, toda a região ela tem dado sinais de responsabilidade, inclusive foi a primeira região de Minas que unificou o decreto no sentido das restrições e, ao mesmo tempo, colaboração do Estado, colaboração do município, colaboração da sociedade, da classe médica, nós conseguimos visivelmente na região redução razoável dos casos de Covid-19. A decisão vai na contramão do que determinou o Estado de Minas Gerais nos últimos dias. O que eu ouvi e li também é que o governo, ele, através da Procuradoria do Estado e Ministério Público Estadual, comunicaria extrajudicialmente os prefeitos no sentido do cumprimento desses decretos. Através de um acordo aí extrajudicial, chegaria-se a uma composição com prefeito e Estado, se não eventual ação na Justiça. Segundo o presidente do consórcio de municípios, a intenção não é bater de frente com o Zema, mas sim amenizar os impactos gerados pela crise da pandemia. Ninguém está peitando o governo, ninguém fala, vamos fazer na barra. Não é essa a questão. Tanto que, oficialmente, a Amapá, através da assessoria de comunicação, através da presidência, nós estamos comunicando o governador. Fala, nós estamos fazendo isso porque nós também precisamos olhar a questão econômica da nossa região. Consideramos as atividades de restrição, de isolamento social, mas nós não temos condições, e o empresário não tem condição de permanecer restrito e fechado por mais tempo. Não significa que a Amapá está priorizando a questão econômica em detrimento da saúde e vice-versa, mas nós não temos condições mais de desconsiderar esse frágil equilíbrio entre saúde pública e empreendedorismo ou atividade econômica. A flexibilização vai acompanhar o número de casos e o comportamento da população a partir de agora. Vou dizer de novo
novo a palavra que não foi dita anteriormente. Nós estamos com a flexibilização responsável. Nós estamos monitorando contaminação, nós estamos monitorando números de leitos clínicos, leitos de UTI, pessoas fora do município, pessoas dentro dos municípios. Nós estamos, ao mesmo tempo, monitorando a própria atividade econômica, instruindo primeiro para punir, se necessário, depois, no sentido da violação das determinações e regras dos decretos. Aí o presidente da Amapá, ele justifica essa decisão que eles tomaram em conjunto pela manhã, né, de flexibilizar em toda a região esses pontos, inclusive esses que a gente olhou aqui nesse decreto de Patos de Minas, que tem outros pontos também que devem ser observados, né? Sim, a que a gente não comentou é o que não pode funcionar, né? Dentre as determinações, eles falam também aqui sobre escolas de idioma, música e correlatos que ficam proibidos de funcionar presencialmente. Então, em sistema aí, como já estava no regime letivo remoto, elas podem continuar funcionando. É mais algum ponto aí, Odair, né? A gente tem alguns pontos que a gente vai observando, porque, por exemplo, fica determinado que ao descumprimento da organização de aplicação dos protocolos sanitários, por quê? Porque fala o seguinte, que todas essas empresas, todos esses comércios devem cumprir protocolos sanitários, que é de desinfecção a cada X tempo nesses locais. E aí fala que esses comerciantes, esses empresários, eles precisam cumprir essas determinações e tem aqui, inclusive, previsão de multa, né? Tem previsão de multa. A fila com 26 25, a 50 pessoas em desacordo, isso em fila, né? Sim. Será aplicada uma multa de R$1.000, ou seja, há aí uma previsão de multa para quem descumprir essa questão das filas essa, e na verdade, distanciamento. é o item de cima, né? O de cima é 25, menos de 25 pessoas, a multa é de R$1.000. E de baixo, que você comentou, de 26 a 50 pessoas, é R$3.500. Exatamente. Né? Aí, porque aí, dependendo da quantidade de pessoas, aumenta esse valor aí dessa multa, né? E fila com 51, né? 51 pessoas ou mais, será aplicada aí R$10.000 a multa. Sim, isso mas é possibilidade, né? Como o primeiro já disse, né? Se tiver 2 pessoas ali, já é uma fila, né? Então, tem que se respeitar o distanciamento ali, mesmo que seja um grupo pequeno de pessoas, porque a gente não conhece o outro, não sabe aonde que ele esteve, né? Isso tem que ser seguido. Basicamente, a gente precisa desse distanciamento. Ficou determinada também a proibição e realização de eventos sociais, corporativos de entretenimento, que já estavam proibidos, né? Já não poderiam ocorrer. Vamos seguir, e a gente fala agora da Prefeitura de Lagoa Formosa também com relação ao decreto, porque a Prefeitura de Lagoa decretou proibição da venda e distribuição do fornecimento de bebida alcoólica, né? Acho que isso aí foi um consenso entre os prefeitos, além do consumo em espaços públicos, Paula. O decreto aí na tela, né? Estão proibidos também atendimentos em academias, salões de beleza, barbearias, clínicas de estética. As igrejas e os templos vão poder funcionar, realizar atividades, mas aí apenas com 30% da capacidade. Os comércios em Lagoa Formosa não podem ficar com as portas abertas, mas podem atender por meio remoto e com a entrega de produtos na porta das lojas. Era meio que também já estava ocorrendo, né? Sim, agora uma observação na hora que eu estava lendo o decreto de Lagoa Formosa que não fala a respeito do toque de recolher, né? Não se cita lá. Fica, acho que a dúvida se o prefeito ele vai aí seguir esse decreto do estado ou não, né? No de Patos de Minas eu ainda não achei esse ponto. De verdade, eu ainda não achei esse ponto, né? Mas aqui, e aí a gente tem que olhar. As letras são minúsculas, isso acabou de ser publicado para quem está em casa entender. A gente não conseguiu olhar muito, porque foi bem na hora que o jornal estava no ar, né? E aí a gente ainda estamos aí observando isso, mas vamos fazendo essas observações, né? Durante os nossos telejornais. A gente fala também de Presidente Olegário, porque a Prefeitura de lá também flexibilizou a abertura de todo o comércio, Paulo. Comércio lojista com a limitação no atendimento, lá flexibilizou, mas tem também limitação no atendimento e também medidas sanitárias, parecidas com essas de Patos de Minas. Serão suspensos apenas os eventos públicos e privados de qualquer natureza, os clubes, as atividades esportivas, coletivas e boates. A venda de bebidas alcoólicas fica proibida somente à noite, a partir das 20 horas, ou seja, durante o dia, diferente de Patos de Minas,
lá em Presidente Olegário pode ser comercializada bebida alcoólica. Tá certo. Então esse é o decreto, está aí na tela e cada prefeito tomou as suas decisões, né? A gente vê uma conformidade maior entre os da Amapá, mas assim, em um ou outro acaba uma diferenciação. Nem todos os decretos têm as mesmas condições. Até imagino que para se adequar à realidade de cada município também, né? Mas uma coisa que a gente tem que observar, acho que o presidente da Amapá, ele falou isso também, que se houver aí uma piora no quadro, né, de casos de Covid-19, eles devem tomar novas medidas. E isso que, às vezes, a gente fica nessa situação e percebe isso que já é um ano nessa situação de, se piorar, a gente volta atrás, até hoje, então, nada é certo, né, Odair? Acho que isso é um ponto preocupante. E ainda acrescenta o fato de a gente estar numa situação ainda pior da pandemia, que o Estado, ele fala que é um ponto mais grave, que a gente tem uma onda de casos muito mais elevada do que a primeira, né? Isso tudo aí vai se agravando e fica num eterno tomar lá da cá. É verdade. Né? Paula, vamos fazer uma parada rápida, daqui a pouco a gente volta falando dos números aqui de Patos de Minas. Vamos fazer um intervalo rapidamente, Luiz? E a gente volta já com mais análise da notícia. Patos de Minas confirmou 78 novos casos de Covid-19. Vamos colocar o boletim na tela, né? Referentes aí ao período de 16 a 19 de março e também mais 7 mortes em decorrência da enfermidade ocorridas nos dias 17 e 18. As vítimas tinham entre 46 e 81 anos de idade, Paula. Como é que a gente visualiza essa diferença entre ontem e hoje? Até porque o prefeito chegou a citar, né, na fala dele, de uma melhora nos números de Patos. Mas isso ainda efetivamente não aparece nesse quadro aí, nesses dois quadros. Né? Sim, inclusive de anteontem para ontem, eu lembro que no boletim a assessoria informou que foram 101 novos casos. E de hoje, 78, a gente ainda está em um número elevado, né, de casos de Covid-19 confirmadas, mesmo que não seja aí dentro de 24 horas, não deixa de ser um número grande, né? O que indica que a gente ainda está tendo gente que é infectada pela Covid-19. As mortes também são preocupantes, porque a gente tem aí pessoas entre 30 e poucos anos, até 80, 90 anos de idade, que estão morrendo por causa da doença, e volta aquilo que a gente comentou no bloco anterior, né? De que a gente está numa situação em que a doença está mais grave, tem as variantes que estão contaminando, né, mais pessoas, Sim. que estão deixando as pessoas em estados mais graves e não está escolhendo ninguém, né? Literalmente um agravo aí da doença e volta o ponto que a gente falou. Se vai de fato dar certo nessa flexibilização, se não vai ter uma piora, porque se a gente tem tantas variantes circulando, mesmo que se tenha que olhar pelo lado do comércio, né, isso a gente não consegue nem falar tanto a respeito, porque não é uma realidade que a gente vive, né? Mas ainda assim, ficam esses questionamentos, se vai de fato funcionar ou se vai colocar a vida das pessoas ainda mais em risco, né? Tem que esperar aí os próximos dias, as próximas semanas, para ver o que os municípios eles vão decidir, se eles vão voltar atrás ou não, se vai conseguir flexibilizar ainda mais ou não, né? O que as pessoas precisam entender também, né, Paula, é que a gente tem aí um momento muito difícil, né, de pandemia. A gente tem aí uma reabertura do comércio consciente. Essas pessoas precisam ter a atenção de não penalizar cada vez mais esse comércio. E como é que se faz isso? Respeitando, né? Como é que a economia precisa continuar gerando. Esses comerciantes precisam ter suas atividades retomadas para que elas possam tanto produzir emprego e renda quanto se manter. Então, o cidadão, ele precisa ficar muito atento. A gente está cansado de ver. Você chega no lugar para ser atendido, tem alguém que sempre desrespeita, por exemplo, o distanciamento e cola em você. Então, assim, e entre outras medidas, né, pessoas que simplesmente ignoram o uso de máscara, que querem de qualquer maneira tumultuar. Enfim, nós é que precisamos ter essa noção, porque a culpa não é do comércio. A culpa é da própria população em si, que em um momento ou outro acabou aglomerando, né? Sim. Um ou outro acabou aglomerando e aí essa situação ficou ainda pior.
Em nenhum momento se pode dizer que a culpa é do comércio, porque não é culpa do comércio. Quando se fecha o comércio, e acho que ninguém chegou nem a dizer isso, né? Mas quando se fecha o comércio é justamente para tentar barrar esse povo, a quantidade de pessoas na rua, o que não está acontecendo. Porque você tem aí um toque de recolher à noite, durante o dia a cidade está cheia e o comércio fechado. Então não justifica. A gente vai acompanhar, claro, né? Isso ponto a ponto aí, de que maneira essas medidas e vão acho funcionar. que só um recado também, né, para quem está assistindo a gente, é um pensamento que muitas pessoas têm, às vezes até nós mesmos nos pegamos nesse pensamento, é de falar o seguinte: o outro não vai respeitar, então por que eu tenho que respeitar? Se cada um pensar nesse momento em si próprio e falar, eu vou respeitar, eu vou seguir, claro, a gente consegue barrar a doença, a gente consegue ter uma situação melhor dentro dos próximos dias. Mas se você pensa dessa maneira, porque o outro não respeita, eu também não vou respeitar, e eu tenho esse mesmo pensamento, já são duas pessoas que vão se aglomerar, que vão colocar mais transtorno para a situação, e daqui a pouco tem mais gente lá nos hospitais, tem mais gente aí correndo para conseguir vaga para internação e ficando em estado cada vez mais pior. Então vamos, nesse ponto a gente pode sim ser um pouquinho egoísta, pensar só no nosso posicionamento e falar, eu vou seguir, vou colocar tudo certinho dentro do que é determinado e seguir bonitinho para a gente tentar controlar tudo, né? E não fingir, né, que está fazendo essas restrições, se cuidando e cuidando do próximo, mas literalmente fazendo isso. Até porque nós estamos retomando as nossas atividades comerciais no momento ainda crítico. Nós não temos vagas de internação hoje, por exemplo. Vamos colocar aí na tela esse percentual e também esses dados de ontem e de hoje, dia 18 e 19, sem trégua, a taxa de ocupação hospitalar continua alta aí, ó. Sim. Nós não temos aí uma redução, não temos abertura de leitos, porque está ali 100%, por exemplo, nos UTIs públicos aqui em Patos de Minas, né, Paula? Sim, a gente percebe ali, por exemplo, total de internados, né, ontem eram 202, hoje são 198, e por isso que o número ali na taxa de ocupação não teve tanta diferença, né? Ontem era 87,73%, hoje 88,34%. Então acaba que a gente continua, sim. E aí a gente acaba que continua, né, nessa situação. E por isso é tão importante a gente fazer a nossa parte, né? Pensar na gente, pensar no outro, ter empatia nesse momento em que nós estamos vivendo. Existe uma ansiedade aqui por parte do jornalismo, para quem está em casa entender, nós temos uma ansiedade de chegarmos aqui no News e dizermos, temos vagas de UTI, os números baixaram, as taxas de ocupação estão baixando. Essa é a nossa ansiedade de dar boas notícias, né, Paula? Estamos esperando há um ano, né, Odair? É verdade. Paula, obrigado por sua participação aqui conosco. Com essa a gente vai encerrar aqui a nossa análise de hoje. Volte sempre ao News, viu? Eu que agradeço mais uma vez a participação, o convite, e uma boa noite a todos vocês de casa. Bom fim de semana. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente volta às 19 horas aqui no NTV News. Boa noite e até lá.